Olá, seja muito bem-vindo ao culto online da Igreja Batista da Granja Viana. É uma alegria imensa ter você junto com a gente. Aproveite esse momento e reúna toda a sua família para louvarmos a Deus juntos. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal do YouTube e compartilhar nosso culto com quem você quiser. E lembrando que nossos cultos acontecem todos os domingos às 10 horas da manhã e às 6 horas da noite. Não deixe de participar. Desejamos um ótimo culto para todos. Deus abençoe. Esse tempo de celebração ao Senhor, esse tempo de se derramar ao Senhor, de elevar a Ele o teu coração, a tua mente e nos prostrarmos diante dEle em comunidade. O nosso Deus, Ele é digno. O nosso Deus, Ele é um Deus incrível, Ele é um Deus tremendo. E é por isso que hoje nós, como igreja, reconhecendo este Deus profundo, esse Deus amável, esse Deus único, que nós hoje nos reunimos em torno dele e nos prostramos diante deste único e verdadeiro Deus. Alegrem-se sempre no Senhor, alegrem-se. Este tem sido o nosso desafio de caminhada no Senhor. Nos alegrar nele e não apenas naquilo que os nossos olhos veem. Por isso, queridos, mais uma vez eu digo, alegremo-nos sempre no Senhor. Alegremo-nos. Que esse seja o tom do nosso coração neste dia e que esse seja o nosso louvor neste dia ao Senhor. Alegres, certos de que Ele é por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Louvemos juntos. Unidos no só amor, para adorar ao Senhor Jesus, para adorar ao Senhor Jesus. Em Cristo nós nos reunimos para adorar, unidos no só amor, para adorar ao Senhor Jesus, para adorar ao Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Senhor Jesus, o Senhor que é digno de toda adoração e de todo louvor. O Senhor, ó Pai, que é o nosso dono. O Senhor, ó Pai, que é o Senhor de todas as coisas e todas as situações. Nós nos rendemos ao Senhor nesta manhã. Nós nos rendemos ao Senhor nesta noite. Nós nos rendemos ao Senhor nessa tarde, nesse dia, em todos os momentos. Não importa o momento em que nós estejamos neste tempo. Importa a nós que o Senhor, sim, é aquele que está presente em todos os momentos. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença em nós, pela realidade da vida em Cristo através da cruz. Muito obrigado. E hoje a Tua igreja se prostra diante do Senhor em louvor, porque o Senhor é digno. Recebe o nosso louvor através de Cristo Jesus, por misericórdia e graça. No nome de Jesus. Amém. cruz levou, a sua vida deu.
Jesus, eu canto por seu amor sem fim. E quem traz ordem a todo caos, quem faz do órfão o filho e filha, o Rei da glória, o poderoso Deus, e quem governa nações e reinos, e com a verdade e a justiça, o Rei da glória, que brilha mais que o sol. Maravilhoso amor, sua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto por seu amor sem fim. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, santo, 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 maravilhoso amor, sua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto o seu amor sem fim. Maravilhoso amor, sua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto por seu amor sem fim. Obrigada, Senhor, pela liberdade de podermos cantar do seu amor e da sua maravilhosa graça. Obrigada, Deus, por estarmos aqui reunidos em nome de Cristo para celebrar a alegria de vivermos e de pertencermos a um Deus tão bom, tão zeloso e tão fiel. A Bíblia diz: vejam que o braço do Senhor não está tão encolhido para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tão surdos que não possam ouvir. Isaías 59:1. O que você tem para dizer para o Senhor hoje? Qual é a sua dor? Qual a sua inquietação? Se você estar alegre, cante. Dê louvores ao Senhor. Se você está triste, coloque a sua dor. Talvez a sua dor seja em um nível tão insuportável, quase insuportável, que talvez você acredite que não tem solução. Mas eu quero te dizer, meu amigo, meu irmão querido, você que nos assiste nessa manhã, nessa noite, que o braço do Senhor, a força do braço do Senhor não mudou. Em todo o Antigo Testamento nós vemos o braço do Senhor estendido para salvar e libertar o seu povo. No Novo Testamento nós vemos o seu único Filho, Jesus Cristo, com os braços abertos para te salvar, para me salvar. Eu quero te convidar a descansar nos braços do Pai. Colocar a sua dor, a sua inquietação, o
suas dúvidas, os seus medos, como uma criança que sobe no colo do pai e encontra segurança, carinho. Encontre descanso nos braços do Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Cante comigo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia, Jesus. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
teus braços é o meu descanso. Amados, sem sombra de dúvida, nós estamos seguros nos braços do nosso Jesus, nos braços do nosso Deus, que nos ama e que cuida de nós de uma maneira que nós muitas vezes não entendemos. A palavra de Deus, eu quero lhe convidar a abrir lá em Filipenses 4, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Sim, a vida com este Deus, de estar seguro, de se sentir seguro nos braços de Deus, é sim um ato de confiança. Confiarmos neste Deus é algo que para nós muitas vezes não é tão simples. Ainda mais hoje, nós que vivemos nesses dias tão difíceis, numa sociedade que julga esses valores e essas questões de formas tão complexas. Nós temos de fato hoje uma dificuldade em ter confiança. No entanto, queridos, pela fé, o Senhor nos convida a confiar nele. E mais uma vez eu lhe digo e repito, lá em Filipenses 4,6 diz: apresentem seus pedidos a Deus, para que vocês não fiquem ansiosos. Daí então existe essa relação de confiança. Portanto, amados, o convite do nosso Deus é que nós confiemos nele, que nós descansemos em seus braços e que não andemos ansiosos por coisa alguma. Mas antes, coloquemos tudo isso em oração, mas em oração crendo, em oração sabendo que esse Deus é um Deus que está conosco, que cuida de nós, nos responde à medida da sua graça e misericórdia. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos, Pai, porque sabemos que tu cuidas de nós. Muitas vezes a nossa mente e a nossa razão quer limitar a grandeza do Senhor em nós, quer limitar essa visão, essa razão espiritual que o Senhor obviamente nos deu através da sua palavra, através do seu Santo Espírito que habita em nós. E que a nossa razão, os nossos olhos, a nossa finitude limita aquilo que nós de fato temos como essência daquilo que o Senhor nos dá. Por isso, Deus, hoje, tem misericórdia de nós, os teus filhos, que dentro das nossas limitações, muitas vezes não confiamos plenamente no Senhor. Não conseguimos tampouco, às vezes, entender o que é essa confiança. Mas, Pai, o Senhor é um Deus misericordioso. E é por isso que hoje, ó Pai, rendido ao Senhor, eu clamo pelo meu coração, pelos meus pensamentos, pelos pensamentos e o coração dos meus irmãos e todos aqueles que agora estão fitos em atenção e os seus corações voltados ao Senhor. Que o Senhor, ó Pai, mesmo olhando as nossas imperfeições e as nossas dificuldades, o Senhor nos ensine a confiar em Ti. Faça em nós verdade a Tua palavra e que para a Tua glória nós vivamos em confiança e seguros no braço do único e verdadeiro Deus. Ensina-nos, Pai. Essa é a nossa oração nesse dia, pedindo que o Senhor esteja, Pai, com cada coração, com cada vida, com cada situação. Nós sabemos que nós temos sofrido, mas sabemos também que a alegria vem do Senhor e vem além de qualquer entendimento. Por isso a Tua palavra diz: alegrem-se sempre. Alegrem-se, alegrem-se no Senhor. Pai, dá-nos da Tua alegria. Dá-nos da Tua alegria. Dá-nos dessa alegria que transpassa qualquer entendimento. Dá-nos da Tua alegria. Dá-nos da Tua paz. Dá-nos do Teu amor. Para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém. E este é um tempo em que nós podemos contribuir ao Senhor. Nós temos esse momento como um momento precioso. É um privilégio caminharmos com o Senhor
e poder também contribuir com a obra de Deus. Nossa comunidade tem trabalhado, tem se esmerado em cumprir o ID, em olhar para os mais pobres, em não simplesmente passar por esse momento não sendo sensível às muitas necessidades que existem hoje ao nosso redor. Por isso, querido, a sua contribuição ela é muito importante para que tudo isso aconteça. Nós agradecemos a você pela fidelidade em Deus que você tem tido e que tem nos permitido fazer tudo isso que temos feito. Mas sabemos que o Senhor tem honrado a você e aos seus, tem honrado também a obra dele e tem honrado através daqueles que são fiéis também na contribuição e nos dízimos. Portanto, queridos, esse é o momento em que o Senhor te convida para, com alegria, contribuir, dizimar, ofertar, não importa o termo que você utilize, mas que seja de coração, mas que seja de fato com toda a sua vida e todo o seu ser voltado a este Deus. Que segurança sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Estamos aqui de volta, depois desse tempo de adoração, contribuição e louvores, para a gente poder ter um tempo com a palavra de Deus. Nós estamos estudando o texto da Carta aos Filipenses. Quando eu digo estudando, veja bem, irmãos, eu queria deixar aqui um breve conselho a você, um breve alerta. Eu sei que nós vivemos um tempo onde o nosso tempo é muito escasso, num momento o nosso tempo é muito escasso. E, geralmente, nós queremos coisas assim rápidas, né? Nós queremos coisas práticas, nós queremos conselhos que nos ajudem a viver diante da complexidade da existência. É natural isso, tá? Nós vemos isso, por exemplo, pelos cursos que nos são oferecidos. 5 passos para aquilo, 7 passos para aquilo outro, uma maneira de tornar a vida mais prática, mais fluida, né? Mais flexível. Mas eu quero dizer para vocês que assim, a Bíblia nos orienta, o texto, né, sagrado nos orienta que nós precisamos nos aprofundar nas Escrituras. E isso leva tempo, sabe? Eu lembro que eu tinha um professor maravilhoso
reverendo Osni Linhares, Osni, agora sempre confundo o nome dele com o nosso querido amigo Osni, da nossa igreja. Mas, enfim, o fato é que esse professor, ele era um homem extremamente profundo nas escrituras. Ele falava de um lugar de muita profundidade. E aí nós fomos questioná-los o porquê. E ele disse que ele gastou dias a fio da vida dele debruçado na palavra. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, porque é ela que nos orienta, mas precisamos gastar tempo. Então, por que eu estou dizendo isso? Rapidamente, para que você entenda que a nossa proposta de pregação não é uma proposta de trazer para você uma pílula que vai te ajudar a atravessar 2 dias. Não, a nossa ideia é a nossa tentativa, a nossa busca, a nossa oração é que a exposição da palavra seja um tempo de nos aprofundarmos nela, a fim de que a palavra nos molde, nos transforme e nos faça mais parecido com Cristo. Então, eu queria que você prestasse atenção nisso, porque nós estamos fazendo a exposição de toda a carta de Filipenses. Você pode ver para trás o pastor Paulo, eu, hoje pela manhã, o Edivaldo. Nós temos feito essa exposição, como fizemos em outros textos também. Então, eu queria que você prestasse atenção, já estamos no capítulo 4, e nós vamos tirar lições preciosíssimas desse texto que Deus tem para nós nesse encontro. Queria que você abrisse, então, sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao versículo 7, e diz assim o texto: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Queria convidar você para que nós orássemos. Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra, viva e eficaz. E nós pedimos que o teu Espírito Santo guie os nossos corações e as nossas mentes, conduza, ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu oro por todos aqueles que estão conosco nessa hora, para que o Senhor nos dê concentração e foco naquilo que vamos aprender nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Seja Deus glorificado por isso. Meus irmãos, então, como nós dissemos desde o início, esse texto do apóstolo Paulo aos Filipenses é um texto bastante afetivo. É uma igreja que Paulo demonstra muito amor e uma relação muito íntima. Uma igreja, um povo, um grupo de pessoas que sustentou o ministério apostólico de Paulo, enviando recursos para ele quando ele estava na prisão também, e também sustentando o ministério de Paulo a fim de que o evangelho fosse proclamado. A gente viu a criação, a plantação dessa igreja, e se você não viu, leia o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, vai mostrar como que essa igreja é formada de uma maneira milagrosa. Só para a gente lembrar, essa igreja, o apóstolo Paulo quer ir para uma direção, e por 2 ou 3 vezes, se não estou enganado, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, como está escrito lá, não permite que Paulo vá, até que ele tenha uma visão de um varão macedônio, ele está dormindo, tem uma visão, um sonho, e um varão macedônio que diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, não é um plano de Paulo plantar essa igreja, é um plano do coração de Deus. E que aí nós podemos tirar, como já tiramos, muitos ensinamentos para a nossa vida, ou seja, é Deus quem dirige a nossa vida, é Deus quem dirige a sua igreja, é Deus quem conduz o seu povo, e nós precisamos ter a humildade de nos colocarmos nesse papel de servos, de filhos, de membros do corpo de Cristo que são dirigidos por ele. Então essa igreja tem essa história e outros detalhes, né? A igreja é formada
por um grupo de mulheres que estão assentadas à beira de um riacho, estudando a lei ali, buscando, são mulheres piedosas, enfim, vale a pena ler o início, nós falamos isso lá na introdução da carta, e agora chegamos ao quarto capítulo, que Paulo está encerrando, e aí já indo para as considerações finais, mas no capítulo 4 ele começa com essa conclusão, né? Portanto, ou seja, o que ele falou anteriormente, falando justamente daqueles que são inimigos da cruz de Cristo e falando da necessidade que nós temos de ter a firmeza na verdade do Evangelho a fim de não sermos enganados. E eu faço um pequeno parêntese para fazer um apelo a você e a cada um de nós. Nós precisamos ler as Escrituras, estar atentos, estudar, para não sermos enganados, para não sermos seduzidos. Essa semana ouvi uma fala ali, uma entrevista de uma pessoa, fiquei muito entristecido, muito, muito mesmo. E por quê? Porque essa pessoa se dizia ser enganada por um grupo de pessoas, né, de uma confissão aí de fé, e no momento mais frágil da vida dela, ela disse: eu dei 6 anos da minha vida, doei todos os meus recursos porque eu acreditava que aquilo era fazer a vontade de Deus. Ela disse inclusive, que ela acreditava, na verdade, assim, minha vontade era estar, por exemplo, no continente africano, pregando o evangelho, porque eu acredito nisso, eu amo Jesus, mas esse grupo de pessoas, ela disse, eu fui defraudada no meu momento de maior fraqueza. Eu chorei, eu confesso que rolaram lágrimas nos meus olhos, porque eu falei, que revolta, como é que nós podemos usar o momento mais frágil de alguém para explorar, para tirar dela as coisas por causa da sua fragilidade. Eu fiquei revoltado e chorei. E nós precisamos estar atentos a isso. O capítulo 3, final do capítulo 3 anteriormente, vai dizer isso, que assim, existem aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. E por quê? Qual é a característica deles? Ele diz, o Deus dele é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E aí vai um alerta, meu irmão, minha irmã. Todos nós queremos uma palavra de consolo, que nos anime, que isso é sensacional, excelente. Eu e você precisamos disso. Mas nós precisamos nos aprofundar no conhecimento das verdades da Escritura, no conhecimento das doutrinas cristãs, naquilo que nós professamos como nossa fé, a fim de quê? A fim de que estejamos firmes no Senhor e não sejamos conduzidos por todo vento de doutrina, por toda proposta, e que muitas vezes aparece no nosso momento de maior fragilidade humana, como foi na vida desta mulher. Eu fiquei muito entristecido. E por isso também me sinto responsável, como convido você a sentir essa responsabilidade de anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de Deus aos homens, que não exige dos homens pagamento de nada para obter a salvação, apenas e tão somente crer naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Deixe esse alerta e me sinto responsável, e nós nos sentimos responsáveis como Igreja Batista da Granja Viana em termos profundidade no Evangelho. Então o apóstolo Paulo faz esse alerta no capítulo 3 e ele conclui dizendo, por causa disso, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, veja que forma afetiva de tratar a igreja, as pessoas, os irmãos, aqueles que caminham conosco na fé. Afetividade. Afetividade é uma marca dessa relação de Paulo com Filipenses, mas deve ser uma marca, uma característica daqueles que creem em Jesus Cristo. Veja, todas as vezes que alguém... e tem um movimento aí muito presente em nossa sociedade, até em alguns púlpitos de igreja, eu não estou falando da igreja, só para a gente refletir sobre isso, onde as pessoas parecem que eles precisam demonstrar uma certa forma de brutalidade e agressividade para convencer as pessoas e dizer que aquilo é uma resposta de firmeza. Não é. Preste atenção em Jesus Cristo. Olhe como Jesus Cristo se aproximava das pessoas, mesmo aquelas mais excluídas da sua sociedade contemporânea, mesmo aquelas mais odiadas do seu tempo. Veja como Jesus conversa com elas. Veja a demonstração de afetividade,
de amor, de cuidado. Nós usamos muito a palavra empatia em nossos dias, não é? E todo mundo quer ser de alguma maneira empático, mas Jesus Cristo demonstra compaixão pelas pessoas, não ódio, não dureza, aspereza. E o apóstolo Paulo se volta a esses irmãos, meus irmãos amados, ou meus amados irmãos. A ênfase está justamente na palavra amados. Demonstra afetividade, amor, e como nós precisamos, nos nossos dias, ter essa afetividade, esse amor, essa compreensão, porque os dias são maus. Os tempos que nos cercam, né, as circunstâncias que nos cercam, são de dureza, de aspereza. O discurso do ódio está presente de uma forma muito profunda em nossa sociedade e nos afeta diariamente, seduzindo-nos a trilhar esse caminho do ódio. O apóstolo Paulo, sabe onde está esse homem que está escrevendo essa carta? Você sabe. Nós já falamos sobre isso. Ele está em prisão. Ele está para ser julgado pelo imperador romano. Ele apela para César, está ali para ser julgado, numa prisão, mas ele consegue sai das suas entranhas amor. Quantas vezes nós enfrentamos situações, dificuldades, traição, até mesmo enfermidades, e isso produz em nós uma revolta, uma acidez, uma dureza. E aí isso é isso que sai de nós. Mas o apóstolo Paulo nos mostra qual é o caminho. É o caminho do amor. As nossas relações precisam estar permeadas pela afetividade. Como nós precisamos de afetividade, de compaixão em nossos dias. E, mais uma vez, eu chamo você ao exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo quando Jesus é confrontado por seus opositores, ele demonstra afetividade e amor. Mesmo quando o nosso Senhor está na cruz, sendo crucificado, a sua palavra é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós não temos qualquer outro modelo, o nosso modelo é Jesus Cristo. E aí não há rudez para dizer que, de alguma maneira, isso implica em firmeza. Então, ele volta-se à igreja e ele vai fazer um apelo, ele vai fazer vai chamar a atenção, porque está acontecendo um problema aqui de animosidade entre os irmãos dessa comunidade, mas ele se volta e ele se enche de afetividade. Em outros textos, ele vai dizer que nós devemos nos encher de entranháveis afetos, sentimentos entranháveis de misericórdia, de amor, de compaixão, e eu faço esse apelo. Nós precisamos de pessoas tocadas, transformadas pelo Espírito Santo, que exalam compaixão, afetividade, amor, cuidado, né? Não somente no comportamento, mas na fala, na maneira de comunicar, uma comunicação não violenta, mas afetiva, cuidadosa, olhando o outro, como Paulo vai dizer também aqui no capítulo 2, como olhando para o outro como que fosse maior do que eu, não tentando vencê-lo, não tentando mostrar que eu sou melhor, mais conhecedor, ou coisa do gênero. Capítulo 2 de Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer isso: tende em vós, no versículo 5, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas ele foi humilhado, mas ele esvaziou-se, mas ele assumiu a forma humana, mas ele morreu em morte de cruz. E não há outro caminho para a igreja, uma igreja que quer ser referência no seu tempo e resposta de Deus para a sua geração. É uma igreja coberta, movida pelo afeto, pelo amor e pelo cuidado com o próximo. Mesmo que a igreja, ou mesmo você que faz parte da igreja de Cristo, mesmo que você tenha que gerenciar conflitos, precisamos ser guiados por esse caminho que o apóstolo Paulo
estabelece e que o próprio Senhor Jesus também assumiu. E ele diz, então, volta-se para a igreja, ele diz, vocês são minha coroa. Permanecer desse modo firme no Senhor. Vocês são minha alegria e minha coroa. E aqui, mais uma vez, eu queria chamar a nossa atenção para o seguinte. O Paulo tem esses irmãos como seus filhos na fé. De alguma maneira, eles foram gerados por Deus através da sua vida, do seu ministério, de uma forma milagrosa, como nós falamos, completamente dirigida por Deus. E eles tinham nele, diz, vocês são minha coroa. Aos Coríntios, ele diz, vocês são a carta viva de Deus escrita. Vocês são a comprovação de que Deus nos usou. E aí, mais uma vez, eu chamo a sua atenção para esta fala do apóstolo Paulo. Quando você olha para alguém, quais os frutos que Deus tem gerado através da sua vida? Que você olha e diz, eu me alegro de ver isso. Porque não fui eu, mas foi a graça de Deus em mim. Há pessoas que você olha e diz, de alguma maneira, Deus usou a minha vida e derramou graça sobre mim, e agora o fruto está aí. Quando Paulo escreve aos Coríntios, mais uma vez, ele vai dizer isso. Quando João escreve as suas cartas, ele vai dizer, meus filhinhos. E por que eu estou querendo dizer isso? Porque eu tenho certeza que Deus está usando e quer usar a sua vida para gerar, para alcançar outras pessoas. E como tem gente precisando ouvir a mensagem do Evangelho através do seu testemunho, do seu amor a Deus, do seu serviço ao Senhor, à causa do Evangelho. E aí Paulo vai voltar e diz, vocês são minha coroa, vocês são os meus amados, e vocês permaneçam. Ele tem autoridade para falar àqueles irmãos e aquelas irmãs dessa igreja, porque de alguma maneira ele viu aquele povo ser gerado, nascer de novo, ser regenerado pelo poder do Espírito Santo. E é muito interessante isso. Bom, essa introdução, para Paulo então voltar-se a uma exortação que ele vai fazer a duas figuras interessantes na igreja, que é uma mulher chamada Evódia e Sinti, que são duas mulheres. E ele diz, eu rogo para que vocês pensem concordemente no Senhor. Ah, meus irmãos, parece uma coisa tão simples isso que o apóstolo Paulo fala, mas é extremamente necessário. Porque na vida os conflitos surgem. Na igreja os conflitos surgem. Na família os conflitos surgem. Aliás, falando de família, nós pretendemos aí no mês de maio começar uma série falando sobre família. Famílias disfuncionais nas mãos de um Deus gracioso. Nas famílias, os conflitos surgem. E essa igreja é uma igreja extremamente amorosa. É um grupo de pessoas que demonstra muita afetividade e comunhão, mas, de alguma maneira, o conflito surge. O Paulo não explica qual a razão do conflito, mas ele se volta para essas duas irmãs e diz, eu peço que vocês pensem concordemente, rogo, eu apelo para que vocês busquem encontrar o caminho de concordância. E se tem uma coisa que nós, como igreja local, em alguma medida enfrentamos isso, e algumas comunidades que nós percebemos, de uma forma mais geral, aí, principalmente através da televisão, a gente vê, né, das mídias, que há uma proposta de nos dividir, de gerar em nós conflitos. Muitas vezes conflitos gerados por questões ideológicas, políticas, posicionamentos, mas isso tem gerado uma animosidade tão grande entre nós que vai justamente contrário àquilo que Jesus diz lá no Evangelho de João, quando ele diz lá na oração, ele diz, e eles verão a comunhão que há entre vocês, e eles vão crer que Deus, que o Pai me enviou. Eles vão crer que eu sou enviado do Pai. E nós temos enfrentado um desafio tremendo, que é justamente encontrarmos esse lugar de concordância
no Senhor. E essa animosidade está em todas as áreas. Eu lembro que eu vim de uma cidade pequena quando havia eleição, as famílias se separavam, os melhores amigos se separavam. Você lá do A, eu sou lá do B, e não tinha relação. Ficava aí um período de mais ou menos 6 meses, durante 6 meses depois da campanha política. E eu tinha muita alegria, quando eu vim a São Paulo, há quase 30 anos atrás, então eu me senti muito tranquilo que uma cidade gigante como essa, você pode se expressar e pensar, e a liberdade hoje, difícil, dentro das nossas comunidades. Então, os conflitos surgem, mas o apóstolo Paulo, a partir dessa plataforma da relação de amor, do exemplo de Jesus Cristo, e da firmeza que ele tem no Senhor, ele vai fazer um apelo dizendo: eu rogo que vocês pensem concordemente no Senhor. Ou seja, que faça cair a animosidade. O maior valor que nós temos, que nós que cremos em Cristo, é o valor da comunhão, porque partimos de um mesmo pão, fazemos parte de um mesmo corpo, temos um mesmo Espírito, confessamos uma só fé, temos um só batismo, um só Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso está escrito lá em Efésios capítulo 4. Em Efésios capítulo 2, versículo 42, Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, vai dizer justamente que aquela comunidade de fé tinha tudo em comum e não faltava nada para ninguém, porque eles partilhavam de tudo que tinham. E o apóstolo Paulo faz esse apelo para que esse conflito seja solucionado, a fim de que não atrapalhe o testemunho do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí esse apelo eu deixo a cada um de nós. Isso pode começar uma pequena animosidade, uma pequena diferença, uma pequena divergência. A carta aos Hebreus diz que a raiz de amargura brota do coração e contamina. Você já conversou com alguém amargurado, amargurada? O filtro dela é a sua amargura. Toda conversa, toda situação, toda pessoa que for falar, de alguma maneira, passa pelo filtro de amargura. E a carta aos Hebreus diz que essa amargura brota no coração e contamina. Nós precisamos examinar o nosso coração. Nós precisamos examinar as nossas raízes que muitas vezes querem brotar a partir da animosidade. Uma discordância, uma divergência com o posicionamento, isso pode muitas vezes se tornar uma coisa, uma barreira intransponível. Eu sempre gosto de lembrar que o apóstolo Paulo diz que o evangelho quebrou a barreira que nos separava, fazendo de nós um só povo. Meus irmãos e minhas irmãs, faço um apelo a você e a cada um de nós. Nós somos a Igreja de Cristo, cuja marca é a comunhão que temos, porque partilhamos de um único Espírito, de uma única fé, somos filhos de um único Deus, fazemos parte da mesma família. Consulte o seu coração, consulte a sua fala, a maneira como você tem tratado outros. Ele diz: eu peço que você, ele faz um apelo aqui a um dos líderes da igreja, eu peço que vocês auxiliem, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho e também com Clemente, estou lendo o versículo 3, e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo não está dizendo que elas não estão salvas. Paulo está dizendo que essas mulheres foram chaves para o seu ministério e para a proclamação do evangelho. Mas de alguma forma a animosidade entrou e elas precisavam voltar à razão. E a palavra que Paulo vai dizer aqui é justamente isso. Ela apela à razão. O que ele está querendo dizer também é assim: deixem essas emoções de lado e apelem à razão. Veja, analisem racionalmente o que vocês estão vivendo. E nós precisamos de um espírito pacificador nos nossos dias. Para a sua família, sente à mesa com os seus, reúna, coloque à mesa as questões. Lembre-se que o Senhor disse:
no Evangelho de Mateus, quando você vier trazer a sua oferta ao Senhor, não somente a oferta no sentido monetário, mas a sua adoração, verifique se você não tem alguma coisa contra o seu irmão tem alguma coisa contra você. Volte lá e reconcilie-se com ele. O provérbio diz que aquele que promove reconciliação ganha uma cidade inteira. Nós temos a palavra de reconciliação. Primeira carta aos Coríntios vai dizer isso. Nós temos a segunda carta, né? Nós temos a palavra da reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo e agora sobre nós está o ministério da reconciliação. A oração de Francisco vai dizer: onde houver ódio, que eu leve o amor. E essa é a mensagem que temos, carregamos e devemos proclamar a partir da sua experiência e da minha experiência. Talvez na sua casa, nos seus, você esteja enfrentando animosidade. Talvez na nossa comunidade, você tenha enfrentado animosidade. E Paulo diz, elas são pessoas qualificadas. São pessoas que cooperaram. E montem, ele vai dizer, né? Montem aí uma força-tarefa para reconciliar. Olha que coisa interessante. Ele gasta um tempo dessa carta, o seu tempo precioso, para falar à igreja, para fazer esse parênteses e dizer: vocês precisam trilhar o caminho da reconciliação. E aqui, eu já vou me encaminhando para o final, mas lembro da história, o que o perdão pode fazer. Lembra da história do Nelson Mandela, que ficou mais de 20 anos preso, e quando ele volta da prisão, ele monta o seu governo, e aí as pessoas esperam dele vingança quando ele assume o governo, né, quando ele ganha a presidência da África do Sul. E ele diz não, ele perdoa. Ele diz, o caminho é o caminho do perdão, da reconciliação. O Martin Luther King, muitas das suas mensagens falam justamente sobre a reconciliação, apesar de viver a questão racial na sua pele, ter sido preso, ter sido espancado, enfrentar a violência policial da sua época, mas ele diz, o caminho é o perdão. Nós temos um podcast onde a Norma e a Gabi fazem, cujo título é Para Não Dizer Que Não Falei das Dores, e ela fala da questão racial, do racismo, mas elas falam da importância do caminho da reconciliação e do perdão, que é possível por causa do Evangelho e em Cristo Jesus. Meus irmãos, esse apelo que Paulo faz, eu deixo para cada um de nós. Nós precisamos fazer juntar uma força-tarefa. Paulo cita algumas pessoas, cita um dos seus líderes, mas ele cita outros por nomes, Clemente, cooperadores, cujos nomes se encontram no livro da vida. Façam uma força-tarefa, empenhem-se pela reconciliação, porque esse é o caminho de Jesus Cristo. O perdão e a reconciliação é a proposta de Deus. Primeiro, ele, em Cristo, nos perdoou dos nossos pecados. E segundo, ele nos manda trilhar esse mesmo caminho. Nós enfrentamos dias difíceis. Nós enfrentamos um momento muito singular da nossa sociedade, onde, de alguma maneira, nós estamos aflitos e à flor da pele. E você vê que a paciência e a maneira de suportar, né, tá muito... O pavio está muito curto, ou está sem pavio nenhum. Mas nós precisamos voltar ao Evangelho, porque o Evangelho é o caminho da reconciliação, é as boas novas da reconciliação de Deus conosco, e de cada um de nós com o nosso semelhante, e de todos nós com a criação de Deus. Veja, o nosso conflito é interpessoal, mas também é um conflito com a própria criação de Deus. Veja a maneira como nós tratamos o nosso meio ambiente como sociedade. Mas Deus veio e evangelizou paz entre os homens, está escrito nos evangelhos. Deus veio nas cartas paulinas. Deus veio e evangelizou paz entre os homens. Lembra quando os anjos anunciam a chegada do Messias aos pastores? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. E aí eu quero parar aqui a minha fala, mas reforçar
que nós devemos nos empenhar para que possamos agir concordemente. Muitas coisas ainda acontecerão no nosso país. Pelo menos é o que nós projetamos, olhando aí o desenvolvimento de algumas coisas, né? O andar de algumas coisas. Mas, mais uma vez, eu apelo a você, a mim, a todos nós, como Igreja de Cristo. E a você que está nos assistindo e que olha para a igreja e diz, meu Deus, que olha para algumas ações de algumas pessoas ou de alguns grupos e fica espantado. Saiba que Jesus Cristo propôs um outro caminho. E muitas vezes o que nós vemos é uma desobediência clara da vontade de Deus. Porque o caminho de Jesus Cristo é o caminho da pacificação, da reconciliação e do perdão. Por isso Jesus vai dizer nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. O quanto cabe a nós, Hebreus diz, tenhamos paz com todos. E eu convoco você para que nós nos empenhemos e assumamos esse ministério de reconciliação, para que possamos enfrentar a verdadeira alegria que é fruto de uma vida pacificada e de uma vida pacificadora. Vamos orar? Pai amoroso, Deus bendito, Deus de paz, nós oramos, louvando ao Senhor, porque foi pelo intermédio do sacrifício de Jesus que nós experimentamos a paz. Foi Ele que veio e evangelizou paz. Foi Ele que pacificou a nossa vida e a nossa relação com o nosso Criador, que nos adota e nos chama de filhos por meio de Jesus Cristo, do seu sacrifício. Ele foi o sacrifício que tornou possível o caminho do perdão. Não existe um caminho de perdão sem abrir mão, sem uma entrega, sem um sacrifício. Por isso que o Senhor tomou esse caminho. Ajude-nos, ó Pai, a sermos obedientes a essa exortação da Tua palavra, que Paulo faz aos Filipenses, mas que o Espírito Santo faz a cada um de nós nesses dias. O Senhor pacificou o nosso coração e nós precisamos ser instrumentos de pacificação. Ajuda-nos a resolver os conflitos e buscar o caminho da concordância. Nós vamos ter diferenças, mas precisamos concordar nos valores que cercam a mensagem do Evangelho. Por isso, nos ajude, Senhor, nas nossas famílias, na nossa comunidade de fé e também na nossa sociedade. Nos ajude, Senhor, a não aumentarmos o ódio, a violência, o desejo de vingança ou qualquer outro sentimento. Queremos encarnar a pessoa do nosso Salvador. Queremos encarnar a sua verdade, mas a sua vida, a fim de que o mundo reconheça quem Tu és. Abençoe-nos, nossas casas, nossas famílias, nossa história. E aqueles que ainda estão, de alguma maneira, em guerra para com Deus, porque ainda não encontraram aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, que recebam nesse tempo, nessa hora, essa mensagem de salvação. Que creiam em Jesus como seu Salvador, seu Senhor, aquele que promove paz entre Deus e os homens. E que, crendo nele, encontre perdão e salvação para a sua vida. E que o Senhor nos abençoe como igreja, para que mantenhamos o testemunho de Jesus Cristo no meio de uma sociedade corrompida, cheia de ódio, violência e vingança. Nós oramos, ó Deus, porque cremos no poder que o Senhor tem de transformar realidades. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, tenham uma semana abençoada. Espero que você nos acompanhe durante a semana, nossa reunião de oração às terças-feiras, nossa live na quinta, a live dos jovens no sábado, todas as atividades que temos desenvolvido para crescermos e sermos edificados no Senhor. Espero que você esteja conosco nos nossos próximos encontros, que você tenha uma semana abençoada e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas e infinitas consolações do seu Santo Espírito seja sobre nós, o seu povo, reunidos aqui, espalhados sobre a face da terra, desde agora, para todo sempre. Amém. Tenha uma semana abençoada e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Olá!
Bem-vindos ao IBG Vida, um espaço onde falamos sobre a vida da nossa igreja. Irmãos, vou começar os avisos de hoje falando sobre o projeto da nossa igreja de doação de cestas básicas, que agora chama Compartilhando o Pão. Vocês sabem que a Igreja Batista da Granja Viana sempre ajuda famílias daqui, de outras igrejas e família da região com cestas básicas, certo? E na pandemia a solicitação aumentou e muito, infelizmente. A demanda está muito maior do que a oferta, mas estamos felizes que podemos contar com você, com a sua contribuição para amenizar essa situação. Então, faça a sua contribuição especificamente para o projeto Compartilhando o Pão. Se você pode nos ajudar, não deixe para depois, a hora é agora, porque a fome não espera. E veja só, dia 24 de abril, no sábado que vem, temos uma meta de distribuirmos kit de alimentos para 250 famílias da nossa região. Cada kit contém uma cesta básica, 4 litros de leite e uma cartela de ovos. E você pode participar de várias formas. Uma delas é entregando cestas básicas na nossa igreja, durante a semana, de segunda a sexta na parte da tarde, das 13 às 17 horas. Outra forma de abençoar. Cada kit custa R$80, então você pode depositar na conta da nossa igreja este valor, acrescentando mais 10 centavos para que a gente possa identificar que o dinheiro é destinado ao kit alimento. Ou seja, ao invés de depositar R$80, você vai depositar R$80,10. Os dados da nossa conta você pode pegar através desse QR Code que está vendo aqui na tela, ou então nos envie uma mensagem para a gente te encaminhar todas as informações, fechou? Não fique de fora, abençoe famílias junto conosco. Continuando sobre doação. Só que agora quero especificar sobre doar o seu tempo na obra do Senhor. Se você ainda não faz parte de nenhum ministério da nossa igreja e quer participar, mesmo durante a pandemia, faça o seguinte: capture este QR Code aqui e preencha um formulário super rapidinho para a gente te conhecer melhor e também para sabermos qual é o desejo do seu coração. E se você não conseguir capturar o QR Code, pode enviar uma mensagem para a gente que a gente te envia o link. Mas quero adiantar uma coisa: saiba que é um privilégio servir ao Senhor e tenha certeza de que será ainda melhor se você estiver junto conosco. Pessoal, tenho uma novidade para falar para vocês. Estão vendo essa logo aqui? Pois bem, ela é do projeto da nossa igreja chamado Arteiras da Granja. Muitos já ouviram falar, outras trabalham no projeto e alguns até já compraram produtos das arteiras. Mas para quem ainda não conhece, eu vou explicar bem rapidinho. Arteiras da Granja é um projeto de voluntariado da Igreja Batista da Granja Viana, onde as mulheres produzem e vendem produtos artesanais feitos 100% à mão, regados com muito amor e carinho. E diga-se de passagem, são produtos lindíssimos. E para o projeto ficar mais lindo ainda, todo o dinheiro arrecadado é enviado para missionários que apoiamos, é investido no próprio ministério e também na nossa igreja. Então, prestigiem nossas arteiras. Entrem no Insta delas, que é este aqui, @arteirasdagranja, tudo junto e já comece a segui-las. E ó, agora eu vou dar um spoiler. Vocês vão poder comprar os produtos online. Mas aguardem por novidades, tenho certeza de que vocês vão amar. E é isso, nosso IBG Vida de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode ter acesso aos nossos avisos e atividades através do app Media Code, do nosso site e pelas nossas redes sociais. E não esqueça de que nossos cultos são transmitidos pelo nosso canal do YouTube e pela nossa página no Facebook. Ah, e por falar em YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Tchau, tchau pessoal, até domingo que vem!